modernidade, modernidade. Senhores jornalistas, senhores convidados, estamos a terminar mais uma sessão do Conselho Nacional, numa conjuntura política muito difícil para o povo angolano, que continua a suportar um regime autocrático, onde reina a pobreza, onde doenças do século XIX pautam o cenário no nosso país, onde a juventude cada vez mais sente que não tem futuro e por isso grande parte dela, e mesmo famílias inteiras, imigram, sem dó nem piedade das entidades e das autoridades nacionais, onde persiste a corrupção endémica e, sobretudo, onde continuamos a verificar a falta de perspectivas, a falta de propostas de solução dos graves problemas nacionais, como nós temos verificado com este último Orçamento Geral do Estado, que não consegue atender às grandes necessidades da população. Portanto, estamos numa conjuntura que permanece difícil e que, portanto, os atores políticos têm que atender a isso, encarar isto como um desafio que precisamos de transformar. O alvo que vimos e que verificamos é o ano de 2027, a oportunidade que o povo angolano tem de transformar a atual situação através de uma verdadeira alternância. Para o Bloco Democrático não basta a alternância, é preciso preparar a perspectiva, uma alternativa diferente para uma cultura política diferente e para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. O que nós constatamos hoje, numa situação de pré-campanha, é que, para além das leis que desde há um tempo esta parte verificamos, são leis de endurecimento. Ao invés de, perante os resultados de 2022, o poder político encontrar respostas para resolver a situação, o poder político tem agravado ainda mais a situação numa atitude de defensiva. E por isso, quer a lei do ciberespaço, quer a lei das ONGs, quer a lei da segurança de Estado, têm sido leis que apertam e que nos fazem recordar o Partido Único. Mas isto não basta. Começaram agora a entrar as leis que dizem respeito ao processo eleitoral, começando pela lei da divisão política administrativa. O Bloco Democrático sempre se opôs a esta lei e continuará a opor-se a esta lei. Por obrigação, naturalmente, vai ter que seguir, porque precisa, vai concorrer em todo o espaço nacional e para concorrer em todo o espaço nacional, a convenção do Partido Bloco Democrático precisa de também ela estar estendida a todo o espaço nacional. Mas esta lei política administrativa atual é uma lei que visa apenas e tão somente impedir as eleições autárquicas e preparar um terreno para que o partido da situação permaneça no poder. Nós não podemos permitir que hajam leis de embusque neste país, que se pretendam fazer leis que tentam simular um certo objetivo, quando na realidade o que se pretende é exatamente outra coisa. E, portanto, a divisão política administrativa foi a antecâmara daquilo que estamos agora a ver, que é o pacote de leis que regem o processo eleitoral. Estas leis que regem o processo eleitoral significam um retrocesso terrível àquilo que o povo angolano deseja, que é a instalação da democracia no nosso país. E, portanto, nós aqui neste conclave, o Conselho Nacional está a organizar-se, como praticamente a sociedade civil já está, e também alguns partidos políticos já se posicionaram. Nós, em sede do Parlamento,
mas agora em sede da sociedade toda inteira, vamos dar o nosso contributo para que tenhamos leis que permitam que haja um processo eleitoral transparente no nosso país, justo e que legitime, de facto, quem merece a confiança do povo, que legitime a verdade eleitoral. Portanto, hoje aqui decidimos participar de maneira muito afincada nestas leis. Porque estas leis não são leis quaisquer, não são leis de governo, não são leis que tentam, por exemplo, dar uma diretiva em torno do pacote económico ou da política económica do governo. Nós não estamos a ver aqui, por exemplo, se o governo tem uma política de aumentar salário de 2% ou 5%, que pode ser a política do governo, que tem um salário mínimo de $30 por mês ou de $80 por mês, que é a política governamental. Não. Estas leis são leis completamente diferentes. São leis que têm a ver com a soberania do povo. São leis que tocam a toda a gente de maneira muito geral. E, portanto, são leis que devem merecer o consenso populacional. E é por isso que, com agrado, nós estamos a ver e incentivamos que a sociedade civil e todos discutam essas leis. Porque são as leis de organização do grande futuro da nação. E, portanto, faz todo o sentido que estas leis não passem sem que haja um veredito popular, sem que as pessoas se pronunciem. Porque nós precisamos, por exemplo, de ter uma comissão nacional que reflita a transparência, que reflita um órgão que efetivamente olhe para toda a gente, que não tenha partidarismo. Portanto, não é uma lei de cunho partidário, é uma lei verdadeiramente nacional. Porque uma comissão nacional eleitoral tem que ser independente. Não pode tomar partido, nem por A, nem por B. As leis do processo eleitoral não podem tomar partido. São leis de toda a gente. É isso que o Bloco Democrático está a dizer a todos e é por isso que vamos participar de uma forma popular. E queremos que os seus deputados, pelo menos relativamente a estas leis, não tomem partido. Que sejam capazes de olhar para o povo, que sejam capazes de olhar para a soberania popular e que, portanto, que criem um quadro de verdadeira verdade eleitoral. Porque só isto é que vai evitar os grandes conflitos no futuro. A arte da política está em evitar conflitos. E evitar conflitos, em primeiro lugar, significa termos leis justas e que se ajustem àquilo que elas querem atingir. E, neste caso, são leis de toda a gente. Portanto, não podemos ter leis partidárias neste tipo de leis. Quer a lei da orgânica do processo eleitoral, quer a lei do registro eleitoral. Nós não podemos ter uma lei de registro eleitoral que vai privilegiar o grupo, por exemplo, que está no poder. Não é possível. Portanto, aqui são leis de Estado. Tem esta dignidade. Leis mesmo de Estado. Não é lei para fazer o programa de um partido. É preciso diferenciar esta situação, que é o programa do governo. Não. São leis de Estado que tocam todas as pessoas. Não é possível esta lei, por exemplo, em que o Tribunal Constitucional tem que intervir e ter maioria do partido que está no poder. Não. Nós temos que organizar as coisas para que haja equilíbrio. E, portanto, nós vamos dar todo o nosso esforço e conclamamos o povo angolano para que conheça essas leis, que interfira e que induza os deputados a aprovarem leis que sirvam a toda a gente. O Bloco Democrático discutiu aqui a necessidade da oposição estar unida. Porque nós estamos perante uma conjuntura política em que encontramos um grande muro. Um muro que nós descobrimos tem sido construído ao longo desses 50 anos e que em todos os anos se coloca mais uma camada de betão armado. É o muro em que se estão a fazer leis em que há uma prática antipopular. Nestas condições,
nós estamos perante um desafio geral. E, portanto, todos nós temos que nos juntar. Fazemos um grande apelo aos partidos políticos que estão na oposição, que é hora de fazer a mudança neste país e que, portanto, temos que estar unidos. Entendemos que os partidos que estão no Parlamento devem discutir conjuntamente estas leis e devem emitir um parecer conjunto, porque são leis que devem servir a todos de maneira igual e não a um partido, porque tem muita gente, ou outro partido que tem pouca gente. Neste quadro, todos somos iguais. O nosso apelo vai para que os partidos da oposição que estão no Parlamento, nós também estamos interpostos, mas estamos lá, é que todos nós nos unamos, discutamos essas leis e que possamos então caminhar para o processo eleitoral também unidos, porque só assim nós vamos conseguir ultrapassar este grande obstáculo. E não basta a unidade dos partidos políticos. O Bloco Democrático tem chamado a atenção para esta peculiaridade da situação política nacional neste momento. É preciso a unidade com a sociedade civil, porque todos nós sofremos com este problema, com a situação política de Angola. Não são só os partidos políticos que sofrem, é toda a sociedade que sofre. As organizações não governamentais, as associações, as próprias igrejas, todos nos encontramos limitados na nossa vontade, no nosso querer potencial de dar o máximo a este país. Inclusive aqueles que estão lá fora e que me estão a ver as posições da autoridade. Enquanto que o Bloco Democrático defende que para conseguirmos sair do estado de subdesenvolvimento a que nos colocaram as autoridades e também certa comunidade internacional, precisamos de toda a nata que está no exterior, de todo o esforço, de todo o saber que está no exterior, para romper o subdesenvolvimento. O governo pensa que não, aqueles que estão lá fora devem lá continuar, mas não. Nós pensamos diferente. Nós achamos que sem aqueles que estão lá fora, nós não vamos conseguir ultrapassar os grandes problemas. Angola foi dos países que mais forneceu escravos. E esses escravos deram cartas a nível internacional. Temos muitos descendentes de escravos hoje, grandes inventores, grandes trabalhadores. Portanto, nós não podemos desprezar todos aqueles que saíram, antes pelo contrário. Precisamos do saber que eles foram adquirir em todas as partes. Se conseguirmos ter a habilidade política de concentrar esse saber, vamos ser uma grande nação no futuro. E, portanto, o Bloco Democrático está contra esta forma da atual governação ver os imigrantes angolanos. Defendemos sempre que estes angolanos devem ter direitos políticos, votar, e deviam ter o direito de estarem organizados num ciclo próprio para poder atender os seus problemas e as suas necessidades e poderem transferir o seu saber para o país. Este nosso Conselho Nacional foi precedido, como já foi referido, pela Comissão Política. A Comissão Política preparou este Conselho Nacional e, para as ideias que nós colocamos a debate, o Conselho Nacional é um órgão que trata dos assuntos do Bloco Democrático entre duas convenções. E neste Conselho Nacional, para além da informação que foi dada pela Comissão Política Nacional, da atividade que tem sido desenhada ao longo deste período do último Conselho Nacional a este Conselho Nacional, em que foi feita grande atividade a vários níveis, desde o nível parlamentar ao nível da ação política com o povo, ao nível também da diplomacia, o Conselho Nacional discutiu como prazo forte a futura convenção do Bloco Democrático que ocorrerá em agosto deste ano. Definimos a data, definimos os termos da convocatória, os assuntos que vamos tratar neste conclave mais importante do partido, porque ele pode alterar os estatutos, porque ele pode alterar o programa, ele vai ter moções de orientação política em que se traçará a linha política do partido. É o grande momento de galvanização do partido.
em que todo o partido vai mexer em debates, em organização, para estar capaz de traçar os próximos 4 anos do partido, em que vamos, durante esses 4 anos, enfrentar as eleições nacionais de 2027. E precisamos de estar preparados para isso. Precisamos até de convencer grandes estratos nacionais a participarem nestas eleições. Porque, neste momento, a credibilidade das instituições nacionais é muito baixa. E, por consequência, muitas pessoas querem desistir até de votar. Mas nós temos que explicar ao nosso povo que temos que legitimar quem deve conduzir os destinos da nação. E devemos de legitimar através do voto popular. E precisamos de estar organizados e de ter ímpeto para impedir que haja novamente uma fraude eleitoral no nosso país. E é por isso que este conclave discutiu, entre outras coisas, o Código de Conduta para a Convenção. Como é que as Assembleias Provinciais devem ser organizadas? Discutiu as cotas dos setores importantes do partido que refletem a sociedade, as mulheres, a juventude, as pessoas com deficiência, que devem participar no Conselho Nacional e que devem ser eleitos para os órgãos de direção do partido, porque essas sensibilidades são importantes para construir a linha e a ação do Bloco Democrático. O partido discutiu aqui como é que esta comissão que deve organizar a nossa convenção deve ter como regulamento. Discutiu o próprio regulamento da convenção. Discutimos também a forma de gestão, que neste período, o período que vai entre hoje, entre a altura da convocatória da convenção e o fim da convenção, que órgãos devem gerir o partido. Porque o Bloco Democrático, como partido democrático que é, e por forma que a direção atual, a burocracia atual, não influencie o processo democrático, vai criar órgãos extraordinários para poderem reger este momento importante da vida do partido. Tudo isto foram decisões que foram tomadas aqui, neste conclave do Conselho Nacional, e que, em resolução, vamos aprovar ou aprovamos como operacionalizar, como implementar tudo isto. A Comissão de Organização da Convenção tem um prazo para apresentar os documentos finais, que depois serão aprovados pelo Conselho Nacional por via de consulta, para que 90 dias antes do processo da convenção, todos os membros, todos os militantes do partido conheçam com antecedência as regras estabelecidas para que possamos organizar o nosso processo da convenção. Porque neste processo é também o processo em que vamos alterar os órgãos sociais do partido. Vamos votar por novos órgãos sociais do partido. E, portanto, vamos eleger este corpo que vai reger o partido. E, portanto, as regras devem ser conhecidas antecipadamente, com ciência, por todos aqueles que vão participar. Auguramos que sejamos capazes de organizar um processo com o máximo de transparência, organizar um processo eleitoral que seja exemplar, sem esquemas, sem batotas, sem artifícios, por forma que todos tenham oportunidade de se candidatar, com uma competição sã entre todos os nós. Porque é isto que também nos vai inspirar e que nos vai dar moral para que possamos exigir isto nos órgãos nacionais do país. Se nós não formos democratas, se não praticamos as regras da democracia, não vamos ter moral para impor isto também à nação. E precisamos de ter moral, porque o nosso objetivo é o povo, em última instância.
E não estamos aqui meramente para nos reger a nós próprios. Estamos aqui porque temos uma finalidade de criar o bem-estar para este povo e acreditamos que esse bem-estar, parte deste bem-estar, vem da democratização do país, vem de termos verdadeiras instituições democráticas no nosso país. Por isso, trabalhemos todos para que tenhamos um processo exemplar e que possamos, com isso, contribuir também para que a nação possa ter também um processo exemplar. Por isso, caros conselheiros, nós estamos perante um conjunto de desafios, desafios internos, desafios externos. Sabemos que temos muitas dificuldades financeiras, num país que é um país que, por causa do estado de providência, por causa da visão partidocrata, ainda as pessoas pensam que os partidos são meios para prover condições para as pessoas e deixam o Estado de lado. Nós precisamos de ter a compreensão que o partido é dos seus membros e que o partido está para servir o povo. E que, portanto, quando formos capazes de mostrar ao povo que somos uma força que ajuda o seu próprio desenvolvimento, e se o povo conseguir ter esta compreensão, o povo vai ajudar o partido a realizar também os seus objetivos e vai contribuir para que esta Convenção Nacional tenha os meios necessários para poder pensar e para poder então ter ações que contribuam para o desenvolvimento do nosso povo. E por isso, declaramos também aqui abertamente perante a imprensa, ao povo angolano, que vamos abrir uma campanha, um peditório de fundos para que o povo contribua. E por isso também que os militantes do Bloco Democrático se sintam responsáveis perante o povo para encontrar as melhores políticas e a melhor ação para contribuir para o desenvolvimento deste povo. Estamos então no fim destas reflexões. Vamos, entre 15 a 17 de agosto, realizar a nossa convenção, que é o certo, vai definir também a nossa estratégia eleitoral. Vamos aperfeiçoar os nossos estatutos com base na prática que tivemos ao longo deste tempo. Vamos adaptar o nosso programa. Desejo, portanto, a todos os conselheiros que sejam capazes de concretizar estes objetivos, que consigam ter energias suplementares. Sabemos que trabalhamos em condições difíceis e sabemos que estamos a pedir sacrifícios a todas as mulheres e homens do Bloco Democrático. Mas quero assegurar-vos aqui que vale a pena este sacrifício, porque nós estamos a visualizar, de acordo com o nosso planeamento estratégico, que em 2027 estamos a viver um momento em que seremos capazes de implementar as instituições democráticas no nosso país, que estaremos capazes de ter as liberdades restabelecidas no nosso país, que estamos capazes de criar um ambiente para ter políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento básico, para bem de todos nós. Não só, naturalmente, para os membros do Bloco Democrático, mas para bem de todos nós, do povo todo. Nós trabalhamos conjuntamente e queremos o bem de todo o povo angolano. Portanto, vale a pena fazer este sacrifício. Este sacrifício é um investimento. Quando nós fazemos investimento, dizem os economistas, estamos perante um sacrifício no momento atual para ir buscar benefícios mais tarde. É este sentido que temos que dar ao momento que vivemos no Bloco Democrático, que também é o mesmo momento que o país vive. Por isso, incentivamos todos os colegas, todos os companheiros e companheiras a empenhar-nos com força, com energia,
na organização deste conclave, que é a Convenção do Bloco Democrático, porque é aí que vão sair as grandes ideias para o combate de 2027. Desejo a todos que vieram das várias províncias do país um bom regresso às suas zonas de residências e naquilo que é o final da nossa estada aqui. Nós vamos concluir com uma formação sobre o planeamento estratégico até 2027 e eu auguro que sejamos capazes de apreender bem esta nossa orientação estratégica para 2027 para que possamos efetivamente dar o melhor de nós para o povo angolano. Muito obrigado.